O clima entre nós. Os principais centros de monitoramento do clima global apontam para uma retomada do resfriamento do Pacífico Equatorial Central-Leste, com o desenvolvimento de um novo episódio de Laninha. O que essa tendência de Laninha tem a ver com as fortes ondas de frio que nós tivemos desde a virada de junho para julho até o começo de agosto de 2021? O que já podemos dizer sobre essa Laninha? Ela já está realmente atuando? Para onde é que vai esse nosso frio desse inverno de 2021? Essas perguntas vão ser respondidas aí pelo meteorologista Felipe Pungirum, que está me dando de novo o prazer da sua companhia. Felipe, muito obrigada pela sua disponibilidade. E vamos lá tentar falar, né? Que frio é esse, ou eu diria, para onde vai esse frio, Felipe? Oi, Jô, tudo bem? Realmente, eu estou morrendo de frio, eu não aguento mais passar frio. Eu acho que foi, não sei, algum tipo de feitiço seu, porque você me perguntou quando que eu iria pegar a coberta, eu fiz uma brincadeira no nosso último podcast e eu estou trabalhando com a coberta já, Jô. Virou a minha melhor amiga, eu estou o dia inteiro com essa bendita coberta. Estamos todos, Felipe. Pois é, Felipe, é exatamente de frio que a gente fala. Esse é o assunto, é a pauta de tudo quanto é canto no centro-sul do país, né? As ondas de frio que foram muito fortes em menos de um mês, se nós contarmos aí da virada de junho para julho até o comecinho de agosto, até o final de julho, digamos, né? Nós tivemos 3 ondas de frio muito fortes que realmente derrubaram a temperatura, né? E nós tínhamos dado uma previsão, bem antes lá do inverno começar, que nós não teríamos um inverno rigoroso. Mas eu acho que diante dessas 3 frentes frias, dessas 3 ondas de frio tão intensas, acho que a nossa perspectiva ou a nossa avaliação até o momento não pode ser essa, né? Ju, exatamente. E isso é que é o bonito da natureza, né? São várias coisas precisam ser avaliadas, observadas, e aí sempre existem essas nuances entre uma variável e outra, e é realmente sempre uma linha muito tênue entre um grande episódio de frio ou uma configuração um pouco mais quente. E inicialmente, né, com a avaliação da configuração que nós temos no Atlântico Sudoeste, por exemplo, nós tínhamos uma perspectiva de pouco avanço de frente fria, né? Porque realmente o nosso Atlântico Sudoeste ele é desfavorável ao avanço de frente fria, e se me lembro bem, desde o nosso último podcast essa situação já era essa, né? Desde o final do verão e início do outono a nossa configuração já era essa. E qual é essa configuração, Jô? Águas quentes entre o sul do Brasil e o sul da América do Sul, e águas frias entre o sul do Brasil e o sudeste brasileiro. Sempre que há essa configuração de água fria ao norte da água quente, eu tenho uma dificuldade maior para o avanço de frentes frias, pois a frente fria é justamente o mecanismo regulador da atmosfera. Ela é um dos mecanismos, na verdade, nós também temos as correntes oceânicas, né? É um dos mecanismos de troca de calor do globo, para o globo sempre atingir o equilíbrio térmico. Então ela avança de onde está frio para onde está quente. Quanto maior é essa diferença entre o frio e o quente, mais frentes frias eu tenho para trazer o equilíbrio. Quanto menor é essa diferença, e é a configuração que nós temos analisando esse trecho do Atlântico, menos frentes frias avançam. Então essa era a nossa configuração inicial e essa era a nossa interpretação inicial. Poucas frentes frias avançariam e, com isso, teríamos temperaturas acima da média histórica. Mas aí, algumas outras variáveis entraram nesse bolo também. Por exemplo, o Ninho 1-2. Onde é que é o Ninho 1-2? É a porção do Pacífico mais próxima à América do Sul, o Pacífico Leste. Essa região, quando aquece, eu tenho um favorecimento ao avanço de frentes frias. Quando resfria, eu tenho um desfavorecimento. Todos os ninhos, toda a região dos ninhos, todo o Pacífico Central estava bem parada em limiares de neutralidade, sem muitas movimentações.
Havia uma expectativa de aquecimento, um aquecimento em toda a região central do Pacífico, mas algumas mudanças nas correntes mudaram essas configurações. E aí, o Pacífico Leste, essa porção que eu comentei primeiro, começou a aquecer bastante, favoreceu o avanço de frentes frias. Com isso, nós tivemos muitas frentes frias avançando ao longo do mês de junho, ao longo do mês de julho, e uma frente fria logo após a outra, não dando tempo para a atmosfera aquecer tanto. Então, quando o ar frio chega, né, para roubar o calor do ambiente, já não tinha tanto calor disponível. E com isso, nós tivemos temperaturas cada vez mais baixas, frente após frente. Exatamente, porque na verdade, entre uma onda, além essas 3 ondas de frio, a primeira na virada de junho para julho, a segunda no começo da segunda quinzena de julho e a terceira nesse finalzinho de julho, além dessas 3 ondas de frio terem sido de forte intensidade, né, valores realmente relevantes, né, de pressão ali no norte da Argentina, e foram 3 ondas continentais. Também tivemos um espaço, como você falou, um intervalo entre uma e outra muito pequeno, dá mais ou menos uma onda de frio dessa a cada 2 semanas, foi mais ou menos isso, né? Agora, Felipe, ok, nós temos um desenvolvimento de Laninha. Qual é o estado atual do Pacífico? Nós já estamos em Laninha ou estamos ainda no processo, né, de concretização do novo fenômeno, e se estamos no processo, quando ele deve ficar realmente configurado? Estamos no processo, ainda não estamos em Laninha, estamos em neutralidade, e a previsão dos principais modelos climáticos que rodam no mundo, dos centros mais respeitados de meteorologia, indica uma Laninha Modoc. E só para explicar bem para quem está ouvindo, Modoc vem da palavra japonesa diferente. Significa uma configuração mais heterogênea. E o que isso quer dizer? Que o meu Pacífico Central Tropical vai resfriar, vai ficar mais frio do que a média, mas a porção mais próxima da América do Sul não vai resfriar tanto. Portanto, com grandes diferenças de temperatura entre essa porção mais a leste e a porção mais central, eu tenho um fenômeno Modoc. Também existe o El Niño Modoc, quando acontece ao contrário. Sim. A previsão, por enquanto, é de uma Laninha Modoc. E só completando a sua pergunta, desculpa, a previsão é de que essa Laninha comece a fazer o acoplamento entre o oceano e a atmosfera por volta de outubro. Vai ser um verão em Laninha. Verão 2021, 2022 em Laninha. Eu queria que a gente falasse um pouquinho ainda mais dessas ondas de frio que nós estamos vivendo, desse padrão frio que nós estamos observando no inverno de 2021. Eu gostaria que você tentasse explicar um pouquinho o que foi que aconteceu, né, que de repente nós tivemos a incursão de ondas de frio tão fortes. Quem é que abriu a porteira? Que porteira foi essa que escancarou, que está todo mundo congelando aqui? Olha, é bem legal você ter falado em porteira. Eu gostei dessa analogia, Jô, porque há alguns meses atrás, lá na América do Norte, vamos ver se quem está nos ouvindo acompanhou as notícias e tem uma memória boa, houve uma onda de frio também, uma onda de frio histórica, e aí congelou metade dos Estados Unidos, houve problemas com apagões, com fornecimento de energia, congelamento da geração de energia, e aí caos total. Né? Fevereiro de 2021 congelou o Texas. Exatamente. E aí, né, brincando com essa analogia, foi exatamente isso. Existem as correntes de jato que funcionam como se fosse um marcador de até onde o ar frio está indo. Né? Ela se posiciona justamente no maior gradiente, na maior diferença de temperaturas entre o ar quente e o ar frio. Quando essa corrente de jato se despreende, vai mais a norte, lá no caso da América do Norte mais a sul, né, porque o frio lá vem do norte para o sul, esse ar frio se expande mais e se solta. Então o que aconteceu lá foi justamente isso, um rompimento dessa corrente de jatos, e aí todo o ar frio avançou de forma violenta, um ar frio que estava represado há muito tempo, avançou de forma violenta pelo continente norte-americano. Aí agora a gente vem aqui para a América do Sul e analisa esse último evento, ou melhor, esses últimos eventos, né?
pelo menos essas 2 últimas ondas de frio. Nós temos um índice para acompanhar essas variações de pressão e, consequentemente, essas oscilações das correntes de jato, chamado Índice de Oscilação Antártica ou Módulo Anular Sul. Né? Quem está nos ouvindo já ouviu algum desses 2 nomes, é o mesmo índice, só tem nomes diferentes, enfim, pela natureza das pesquisas. Esse índice, Jô, ele mede a diferença das anomalias de pressão entre áreas mais ao sul, mais próximas ao Polo Sul, ao continente antártico, e mais próximas a áreas mais a norte, como, por exemplo, a América do Sul. Então, só tentando explicar de forma mais clara para quem está nos escutando. Basicamente, ele mede qual região está com a maior pressão, se é a região próxima à América do Sul ou se é a região próxima à Antártica. Se eu tenho uma pressão, a região que tem uma pressão maior, a atmosfera se expande mais. Então, se eu tenho uma pressão maior perto do polo, o ar polar se expande mais. Se eu tenho uma pressão maior perto da América do Sul, o ar tropical se expande mais em direção ao ar polar e o ar polar fica retraído, concentrado sobre o continente antártico. E aí, o que aconteceu? Nós passamos um ano quase inteiro com essa oscilação nos limiares positivos, que é quando esse ar frio fica concentrado na Antártica e o ar tropical se expande bastante. E esse ar frio ficou concentrado, o continente antártico super frio, batendo anomalias super negativas de temperatura ao longo do mês de junho, ao longo do mês de julho, e aí, de repente, o índice foi para muito negativo e todo esse ar frio se desprendeu, e somado aos outros fatores, né, que eu comentei aqui no início do podcast, esse ar frio se desprendeu e avançou sentido norte em direção ao sul do Brasil, ao centro-sul do Brasil, enfim, atingindo até latitudes menores. Ou seja, o padrão de pressão, né, dessas anomalias de pressão entre a Antártica e, digamos, a Argentina, é mais ou menos nessa posição, na Patagônia, poderemos dizer assim, né? Só para ter uma noção das pessoas, quer dizer, a região mais próxima, por exemplo, a Patagônia, e aí a outra região você está lá em cima da Antártica, né? E sim, a título ilustrativo podemos fazer essa aproximação. Então, e aí o que você está me dizendo é que nós passamos muito tempo com esse jogo de pressões, mantendo o ar, as bolhas, as massas frias, as bolhas frias, retidas lá na Antártica. Exatamente. Tá. E aí, até que um certo ponto, até mesmo por continuidade, quer dizer, quando você tem um excesso em algum lugar, em algum momento ele vai se romper, porque você precisa ter um movimento para tentar atingir o equilíbrio. Né? Isso, aí então, como diz Josélia Pegorim, abriu-se a porteira. Abriu-se a porteira, ok. Bom, Felipe, então eu te pergunto, a porteira continua aberta e vai continuar aberta até quando, meu caro? E aí, por isso é que eu te pergunto, para onde vai esse frio? Nós já temos como previsão, pelo menos uma onda de frio bastante forte aí para o mês de agosto, certo? Mas eu vou um pouquinho mais além. Vamos. Nós corremos o risco de termos surpresas com essas ondas geladas ainda a setembro, outubro, Felipe Pungirum. Olha, Jô, o índice, primeiro falando sobre a oscilação antártica, é uma oscilação bem caótica, não é uma oscilação quase periódica, como por exemplo El Niño e Laninha, né, que a gente sabe que dura mais ou menos ali alguns meses, os fenômenos maiores duram até um ano e pouquinho. A oscilação antártica não, ela é completamente caótica, nós podemos passar 3 meses na fase positiva e de repente em uma semana ir para a fase positiva e negativa várias vezes. Então é uma oscilação bem caótica e bem imprevisível. Hoje, nós já voltamos para a fase positiva do gráfico, que é a fase menos fria para nós, da América do Sul, né? Falando assim, para ser mais breve, mas já há previsão de que essa fase voltará para o negativo ali próximo ao fim da primeira... no meio do mês de agosto, né? Entre o fim da primeira quinzena e o início da segunda.
Então, uma nova onda de frio avançará sobre o centro-sul do Brasil. Os modelos meteorológicos não estão indicando temperaturas tão baixas quanto esses 2 últimos episódios, né, que nós tivemos geadas no sul de Minas, no Cerrado Mineiro, enfim, o ar frio avançou bastante, mas vai voltar a fazer frio. E aí você me perguntou, né, sempre para tentar me complicar aqui, para setembro, para outubro. Olha, por enquanto a previsão é de um setembro acima da média, temperaturas acima da média, porque a configuração do Atlântico realmente ela é bem desfavorável e aos poucos ela só trazendo a nossa situação, né? É um cenário estruturalmente ruim, mas que gradativamente vinha melhorando, né? Esse gradiente vinha melhorando. Agora parece que esse gradiente voltou a piorar. Então essa barreira do Atlântico, nós imaginamos, né, nós estamos apostando que irá bloquear mais o avanço desses sistemas, portanto, a nossa previsão é um setembro com temperaturas acima da média histórica no centro-sul do Brasil. E aí vem a Laninha Modoc, e a Laninha Modoc favorece as chuvas na primavera, né, e desfavorece as chuvas no verão, para o sudeste do Brasil, para o centro-sul do Brasil como um todo. Então, nós estamos esperando temperaturas acima da média a partir daí. Tá, ok. Então, nós ainda temos pela frente um agosto problemático em relação a essas ondas de frio. Sim. Vamos ter 1 ou 2 ondas de frio fortes em agosto? Bem, teremos mais uma com certeza no final, né, da primeira quinzena, entre a primeira e a segunda quinzena, e há a expectativa de uma terceira no finalzinho do mês, mas essa não tem aparecido como um frio significativo, sabe? É a passagem de uma frente fria que vai diminuir as temperaturas, mas não tem aparecido com quedas significativas de temperatura. Bom, eu já vou ficar esperta aqui, porque se bobear, nós vamos ter que falar de neve de novo em agosto, hein? Que não é... Não duvido, porque não duvido. Veja, é o seguinte, ainda que a gente tenha um aquecimento na baixa atmosfera, que há a expectativa de que logo depois do dia dos Pais a gente tenha um aquecimento, a atmosfera como um todo, ela deu uma boa esfriada, né? Então, assim, é um aquecimento breve. Como um todo, a atmosfera está fria. E eu não posso descartar, nós estamos vendo aí muitos ciclones, muitas circulações ciclônicas no nível de 500 hectopascais, atravessando os Andes. Okay. E aí, avançando primavera, né, já que você me perguntou de setembro, outubro, a oscilação antártica ela perde um pouco de peso, né? Mesmo que ela fique muito negativa, muito positiva, ela perde um pouco de peso, né? Nesse avanço de ar frio. E aí a gente tem um outro ingrediente aí para jogar nessa sopa, que é a Madden Julian, que é uma outra oscilação que tem uma frequência mais alta, né? Uma variabilidade mais alta, que também é super caótica, apesar de ter uma variabilidade um pouquinho mais previsível que a oscilação antártica, né? Porque a gente sabe que ela sempre tende a ir fazendo o círculo do diagrama, né, indo uma fase após a outra, mas mesmo assim é uma oscilação bem caótica, né, que ela pode não completar o círculo todo, ela tem 8 fases ao todo, ela pode não completar o círculo todo, de repente ela volta para a fase anterior. E vamos ver se Madden Julian, a partir no decorrer da primavera, da nossa primavera de 2021, ela realmente mantém o seu passo e não pare, né? Uhum. Porque a onda de calor extrema, histórica que nós tivemos na primavera de 2020 esteve relacionada com a pausa no movimento da Madden Julian. Simplesmente Sim. Houve um break ali, não avançou e o resultado, né, foram as ondas de calor que a gente teve aqui. Tá? Então, sim, a oscilação estacionou entre as fases 4 e 5 com um índice bem intenso por muito tempo. E as fases 4 e 5, né, para quem nos escuta, são as fases desfavoráveis à convecção no Brasil.
E Então, aí secou tudo consequentemente, e né? aí só calor, só calor. Então a gente também Exatamente. tem que analisar. Essa é uma história bonita, Felipe, que você está contando agora. É muito legal quando a gente vê a atmosfera desse jeito, né? Quer dizer, acho que é legal as pessoas entenderem que eu acho isso muito bonito quando a gente estuda a atmosfera, que na verdade a gente estuda em vários tempos diferentes. Vários Exatamente. tempos diferentes. E aí, quando você bota todo mundo junto, acopla todo mundo, pode dar coisas realmente muito excepcionais, né? Quer dizer, você junta uma onda de resfriamento da Laninha, junto com uma situação favorável de Atlântico, e aí junta com uma oscilação antártica, e aí a hora que junta todo mundo na mesma fase, né, como se todo mundo estivesse dançando o mesmo passo, A mesma então realmente música. é a mesma música, exatamente. Às vezes é a mesma música, mas eles estão em passos diferentes, né? Sim. O Felipe, vamos avançar aqui um pouquinho mais, então, na nossa perspectiva de Laninha. Quando é que efetivamente nós poderemos dizer estamos em Laninha? Quais são as perspectivas atuais? Outubro. A partir de outubro, a temperatura do Pacífico atinge os limiares e aí, a partir daí, há a previsão de acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Tá. Isso significa, então, que nós vamos retornar aos nossos padrões justamente de como estávamos no final de 2020, né? 2020 para o começo de 2021, que nós viramos 2020 para 2021 em Laninha. Sim, exatamente. E aí, portanto, exatamente. nós vamos ter novamente uma Laninha influenciando o verão 2020, 2021. Exatamente, Joey. Só para eu refrescar a memória aqui de quem está ouvindo, lembrem-se, né? Como é que foi a primavera do ano passado? A gente teve alguns eventos de zacas durante a primavera, acontecendo ao norte da posição histórica, né? Pegando... No final da primavera. Exatamente. Pegando bastante Mato Piba, pegando o sul do Piauí, pegando Tocantins, choveu bastante naquela área. E aí a gente avançou para o verão, né? E nós tivemos o período úmido que tivemos, né? Que não foi tão interessante assim. É claro que assim nós vamos ter análises ainda mais precisas daqui para frente, mas essas perspectivas de uma Laninha novamente no nosso aí para o nosso meio fim de primavera e verão realmente não é nada favorável, porque isso acho que climaticamente mais problemas novamente pelo segundo ano consecutivo, né? Com a irregularidade e falta de chuva no sul do Brasil, novamente, né? E acho que é uma preocupação, não sei se o eixo, por exemplo, de eventuais ACAs ou essa convergência de umidade, e aí nós temos que ver também essa posição de eixo dessa convergência, né? Porque lembrando da nossa primavera de 2020 e também do verão, o estado de São Paulo e o estado de Mato Grosso do Sul foram duramente atingidos por essa falta de chuva, né? Na primavera e também no verão, né? E então, quer dizer, essa perspectiva de Laninha realmente nos deixa uma primavera, verão, ou principalmente um verão preocupante. Sim, exatamente, Ju. E trazendo aqui, né, as definições clássicas, os artigos, as referências bibliográficas mais clássicas, nós temos um desfavorecimento de chuva no centro-sul do país, principalmente ali na primavera, em caso de Laninha. Então, nós temos anomalias negativas de chuva para o sudeste brasileiro, por exemplo, na primavera, e depois, avançando para o verão, essas anomalias até se tornam positivas, né, para o norte, para o nordeste e para o sudeste. O nosso principal problema hoje é que os modelos apontam para uma Laninha Modoc, e a Laninha Modoc ela é mais seca para o Brasil do que a Laninha canônica. Ou seja, então nós estamos numa situação ainda mais grave. Exatamente, Ju, exatamente. Com a falta de chuva que nós já enfrentamos nesse último verão, com todas as consequências negativas aí em relação a reservatórios
para abastecimento da geração de energia. Para os outros setores não teve tanto problema, mas é principalmente energia. Bom, nem vou avançar muito agora, mas teremos aí consequências ainda para 2022, né? Porque uma laninha em verão realmente não é das melhores coisas que nós poderíamos ter, não. Bom, Felipe, para a gente encerrar, então, em linhas gerais, né, fazendo uma revisão, o que a gente poderia dizer do início do período chuvoso, né, agora com essa perspectiva de uma primavera em laninha? Olha, Jô, eu imagino, né, e aí imaginando realmente uma laninha Modoc, eu imagino um centro-sul do país seco, no início do período úmido, na primavera e início do período úmido, um outubro e novembro com chuvas acima da média em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e aí pegando Goiás, Mato Grosso, todo o Nordeste brasileiro e o Norte, outubro e novembro dessa forma, mas a partir de dezembro um cenário bem mais seco, um cenário onde só o Norte fica com chuvas acima da média. Eu vou fazer uma pergunta agora especificamente em relação ao Norte do Brasil. Porque a única região que realmente obedeceu um padrão de laninha no verão passado, aliás, verão, outono, foi justamente o norte do Brasil. E o que nós vimos foi uma cheia histórica na bacia amazônica, com o Rio Negro atingindo um pouquinho mais do que 30 metros, o maior nível já ocorrendo. E aí nós temos agora a perspectiva de um outro verão com laninha. E, portanto, o norte do Brasil também será novamente privilegiado, terá novamente o excesso de chuva? Exatamente, Jô. Desculpa. Exatamente, Jô. Tome mais água lá no norte do Brasil. E realmente é uma situação preocupante, né? Rio Negro, Rio Solimões, vindo de várias cheias. Agora, um novo verão com muita chuva, realmente mais preocupação. A configuração de laninha não tem jeito, né? O norte do Brasil é um consenso entre os tipos diferentes de laninha. Independente do tipo, chove muito no norte do Brasil. Bom, Felipe, então, com essa perspectiva já de viés frio no Pacífico e com a porteira da oscilação antártica aberta, vamos aí continuar aguardando, então, novas ondas de frio para o mês de agosto e talvez também, né, com alguns petelecos de frio aí para o nosso começo de primavera, né? Então, olha, acho melhor, Felipe, ouça a voz da experiência, viu? Não vou guardar você manter o seu cobertor lá na cama direitinho, não bota no armário, porque, meu amigo, você poderá ter problemas, hein? Você não pode ficar resfriado. Esse cobertor já está viajando a casa toda já. Ele faz parte do escritório, faz parte da sala. Ele é um cobertor itinerante aqui. Ok. Bom, Felipe, olha, eu agradeço muito, então, os seus esclarecimentos, viu? Muito obrigada. E vamos, então, aguardar, pessoal. Olha, para quem gosta de frio, as notícias, então, foram muito boas, né? A gente tem aí o mês de agosto e talvez, pelo menos o começo aí da primavera, ainda com a perspectiva de algumas ondas de frio. Mas a perspectiva de laninha realmente vai nos complicar a vida em relação ao padrão chuvoso no Brasil, e isso vai mexer novamente com a nossa chuva do verão. O podcast O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que essa tenha sido uma informação interessante e prazerosa para você. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Obrigada pela audiência e até a próxima.